você sabe o que de fato é reciclado na sua cidade? Você sabe se na sua rua passa coleta seletiva mesmo? Você já conversou com alguém da companhia de limpeza urbana da tua cidade? Fala a verdade pra mim, não mente não. Porque uma das coisas que mais falam aqui no Menos um Lixo é: ai, na minha cidade não tem coleta, na minha casa não passa coleta seletiva. E aí, a gente faz o que quando isso acontece? A gente de fato já conversou com a prefeitura? Essa é a primeira coisa que a gente pode solicitar. Então eu vou dar um guia pra você infalível, porque separar o lixo é um ato político. A gente costuma dizer aqui no Menos um Lixo, eu gosto muito dessa palavra, que sustentabilidade tem a ver com autorresponsabilidade. Afinal de contas, aquele lixo gerado foi gerado pelo nosso consumo. Então não é responsabilidade só da prefeitura dar um destino para ele, é responsabilidade da gente também. Enquanto a gente não mudar essa lógica de que os outros, o Estado, o governo, Deus, os extraterrestres, sei lá, vai resolver o nosso problema, a gente vai continuar com um problemão. No caso, a gente vai continuar enterrado em lixo. Assim, enterrado literalmente, porque é o que a gente vem fazendo. A gente vem transformando o Brasil, a gente vem transformando o planeta num grande lixão a céu aberto. Não é nem aterro sanitário, tá, gente? É lixão a céu aberto. Tem um monte de vídeo aqui falando sobre isso, sobre o impacto, mas esse aqui específico é sobre a coleta seletiva. Primeira coisa, separar não é suficiente. Eu já falei aqui, eu vou deixar o link na descrição, sobre a diferença entre reciclável e reciclador. Um caso emblemático pra mim é o vidro. O vidro, apesar de ser infinitamente reciclável, porque é um material que permite isso, tem pouquíssimas fábricas no Brasil que reciclam vidro. Então o que acontece com isso? Em Brasília, por exemplo, eles estão querendo transformar o vidro num resíduo não reciclável, porque a fábrica mais próxima de Brasília que recicla fica a mais de 1.000 quilômetros. É um resíduo pesado, é caro de deslocar e emite um monte de gases de efeito estufa nesse deslocamento. Então, na prática, ele vai para a cooperativa, ele é separado e ele volta para o aterro sanitário, porque ele não é reciclado. Eu vou deixar um vídeo aqui que fala mais sobre isso. Então, o primeiro passo, o mais importante, antes da gente de fato falar da coleta seletiva, é reduzir. Reduzir, reduzir, reduzir. Para reduzir, também tem um monte de dicas aqui no Menos um Lixo, de como você pode substituir, por exemplo, a sua compra no mercado por uma compra a granel, por uma compra na feira. Isso já reduz muito. Uma pessoa no Brasil, um brasileiro, gera em média 1 kg de lixo por dia, direto e indireto. É muita coisa. Numa cidade como Rio e São Paulo, isso sobe para 1,5 kg. E por ano, a gente enterra, em média, 6 bilhões de reais. É um prejuízo para todo mundo. A gente está misturando comida com plástico, com alumínio, com garrafa, com rejeito, com fralda e enterrando. A comida, por exemplo, poderia ser compostada. A gente quase não tem programa de compostagem no Brasil. Então a separação para a coleta seletiva é o primeiro ponto. Separar em casa. Como eu faço para ter coleta seletiva? Primeiro você separa. Aí me perguntam assim: ai, mas eu moro no Rio e não passa na minha casa coleta seletiva. No site da Conlurb, eles têm uma lista de todos os bairros que são contemplados pela coleta seletiva. E a coleta seletiva, pelo site da Conlurb, é realizada na cidade inteira. Então, se por acaso a Conlurb não está passando no seu prédio, porque eu já vi muita gente falar que não passa no prédio, na verdade, passa na rua sim. O prédio é que não separa e não coloca no dia da coleta seletiva. Se por acaso não passar, você tem o telefone da Ouvidoria do Rio, que é um 746, e você tem o telefone e você tem o site da Conlurb que você pode escrever, tem o e-mail de contato deles que você pode solicitar essa coleta. Então, no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro, eu sei que funciona assim. Para você descobrir como é que acontece na sua cidade, é só você entrar em contato com a empresa que faz a coleta seletiva da sua cidade. Cada empresa tem uma. Então, ou a coleta de resíduos da sua cidade. E aí você descobre se tem coleta seletiva ou não. Olha, mas eu juro, Fê, na minha cidade não tem coleta seletiva. Se não tem coleta seletiva, ponto 1. Quem foi o vereador que você elegeu mesmo? Prefeito, prefeita? Vai nesse cara, vai nessa mulher. Cobra. A Política Nacional de Resíduo Sólido exige que isso aconteça. É mais do que a hora da gente ter de fato a coleta seletiva implantada em todos os municípios do Brasil. Então é seu dever também, lembra da autorresponsabilidade? Cobrar. Cobrar fora do Facebook, fora das redes sociais. Cobrar. Ir lá, escrever um e-mail, escrever uma carta, ir presencialmente na Câmara de Vereadores, conversar com o vereador que você escolheu. Município, responsabilidade do lixo é do município. Prefeito,
e vereador, vereadora são ótimos para isso. Mas beleza, até essa lei ser implementada, que demora um pouco, o que eu posso fazer? Você pode conversar com a cooperativa de catadores da sua cidade ou próxima dela. A maioria das cidades tem uma cooperativa de catadores, nela ou no município próximo, dependendo do tamanho do seu município. Quando você conversa com esses catadores, você entende o que é reciclado na sua cidade, quais são as maneiras melhores de descartar esse resíduo para que ele de fato seja transformado em outra matéria-prima, porque, vamos lembrar, o fato do material ser reciclável só torna ele reciclado se ele tiver valor de mercado. E ninguém melhor do que os catadores para saber se aquilo tem valor de mercado ou não, porque eles vendem essa matéria-prima para os compradores que vão transformar isso e reinserir no mercado. Lembrando, autorresponsabilidade, a gente tem que entender, não adianta só a gente ficar de consciência tranquila porque a gente separa o lixo em casa, se na verdade esse lixo vai virar lixo e não vai ser transformado em outra coisa, né? A terceira dica é o Cata Aqui. Ele é o Tinder do resíduo com o catador. Então o Cata Aqui tem várias cooperativas cadastradas em vários lugares do Brasil. E aí você fala, eu tenho um resíduo tal. Você coloca lá, entra em contato com a cooperativa e a cooperativa passa para recolher esse resíduo. Super funciona e eu indico. Você pode procurar um PEV, ponto de entrega voluntária na sua cidade. Eu sei, por exemplo, que algumas redes de supermercado têm PEVs. Então você chega lá, eu sei que no Pão de Açúcar tem, por exemplo. Você chega lá, eles têm destinação correta para um monte de resíduos. Então você leva para esses lugares. Alguns PEVs de companhias de energia elétrica, por exemplo, eu sei que a Enel tem, eu sei que a Light tem, oferecem desconto na conta de luz de acordo com a quantidade de resíduo por tipo que você leva. Eles pesam na hora, registram no sistema e você transforma o seu resíduo em dinheiro para você mesmo, ou você pode doar para alguma associação, para algum lugar. Eles normalmente têm alguns lugares que você pode doar esse crédito também se você quiser. Então essa outra alternativa é o PEV. Para lixos muito específicos, bateria, lixo eletrônico, tem alguns lugares que fazem essa coleta. Aí você tem que procurar na sua cidade. Eu sei que alguns bancos recolhem bateria e pilha. Eu sei que algumas farmácias, deveriam ser todas, recolhem remédios. Então a coleta seletiva é uma coisa, mas tem alguns resíduos que são mais complicados, que a gente precisa entrar em contato ou levar para outros lugares. Essa é a dica dos PEVs. E por último, a quinta dica é você entrar em contato com as marcas das quais você usa para ver se elas têm alguma solução de recolhimento do resíduo. Eu sei, por exemplo, que tem marca de produção de esponja, aquela do Demo, sabe? Amarelinha com verde, que não é reciclada, a não ser que você envie para uma dessas coletas que recolhem. Então você junta uma quantidade X, eu acho que você nem paga, você bota no correio e eles pagam, enfim. Tem um rolê aí. Eu vou deixar o site aqui também para você pesquisar. A HP, por exemplo, que eu visitei a fábrica no ano passado e tem um vídeo aqui, ela faz a recolha dos cartuchos usados e das impressoras e dos equipamentos usados. Para os equipamentos grandes, você liga, eles agendam a coleta na sua casa. Para cartucho de impressora, você junta um número mínimo e leva, ou você leva no lugar, ou a partir do número mínimo, também eles mandam uma coisa de correio para você enviar de graça, ou eles mandam buscar na sua casa. É curioso porque a HP tem capacidade para reciclar 100% dos cartuchos que ela coloca no mercado, mas ela recicla muito pouco porque os consumidores não devolvem, então volta aí para a autorresponsabilidade. Essas são algumas dicas sobre coleta seletiva, porque eu não gostaria mais de ver aqui no comentário, na minha cidade não tem. Tem todas essas dicas pra gente fazer alguma coisa quando a cidade não tem, porque eu gosto sempre de dizer, gente, é a gente que muda o mundo. É a gente que muda o mundo pressionando, é a gente que muda o mundo forçando, é a gente que muda o mundo convencendo, é a gente que muda o mundo educando, dando exemplo. E nos casos de serviços que a prefeitura deveria prestar, Brasil, é um pouquinho mais complexo, por isso que tem as outras alternativas que às vezes são mais fáceis. Não impede de você pressionar, porque pressionando e se envolvendo, a gente consegue de fato as mudanças que a gente quer, sendo cidadãos que entendem o seu poder cível. Quando eu fui para São Francisco, que hoje desvia mais ou menos 90% de todo o lixo produzido de aterro. O que significa isso? São Francisco só envia para aterro 10% do lixo que produz na cidade inteira. O resto todo é compostado ou reciclado. E eu perguntei para a pessoa da prefeitura que é responsável pela redução e gestão de resíduo. Lá o departamento não é gestão de resíduo, é redução primeiro e gestão de resíduo depois, porque primeiro a gente precisa reduzir. E eu perguntei para ele, cara, como é que vocês conseguem isso aqui? Só 10% de envio, as pessoas participando, e ele falou assim, quem definiu o processo de coleta seletiva na cidade foram os cidadãos. São Francisco tem uma das populações mais ativas no seu direito civil, na sua responsabilidade civil do mundo. Então, coisas que foram conseguidas em São Francisco nos anos 70
hoje estão sendo implementadas em outras cidades. Isso mostra que uma população unida tem muita voz, mesmo que te digam o contrário, não acredita. Você é potente, você tem poder como consumidor, você tem poder como eleitor, você tem muito mais poder do que te dizem. Então vai lá, pressiona as empresas, conversa com elas, políticos, e juntos vamos fazer a transição. Se você tem mais alguma dúvida sobre coleta seletiva e, por favor, se você teve uma experiência bem sucedida de contactar sua prefeitura, de, enfim, contactar os catadores, o Cata Aqui, deixa aqui os comentários pra gente inspirar mais gente a fazer isso. Juntos somos mais fortes. Bom, gente, no site da Conlurb tem a seguinte mensagem. Conlurb vem ampliando a coleta seletiva desde junho de 2013 na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a companhia atende 113 bairros da cidade. Com a expansão da coleta seletiva, a companhia passou a recolher 1.700 toneladas mês. O total da população atendida equivale a 4.116.731 pessoas, com 1.434.721 domicílios beneficiados. 26 roteiros diários de coleta com caminhões devidamente identificados fazem exclusivamente o serviço de coleta seletiva. Site da Conlurb, 1746, é o número do atendimento da prefeitura. Se não estiver rolando na sua rua, na sua cidade, você pode ligar para lá.